vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Como vocês estão? Vamos começar essa nossa videoaula fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior, tá bom? Vamos lá. Páginas 271 e dos... Olha só, eu tinha pedido 271, 272 e 273. 271 e 272 é praticamente só interpretação. Então, eu não vou fazer a correção dessas páginas. Nossa, Ana Paula, mas eu fiquei em dúvida em tal questão. Aí vocês podem entrar em contato comigo, tá? Ou através do telefone do colégio ou no WhatsApp da consultoria, ok? Combinado com vocês, 6º ano? Agora vamos fazer a correção da página 273. Vamos lá. Número 36. Realize os cálculos necessários e converta. Letra A, 8 metros em centímetros. Então, 8 metros é igual a 800 centímetros. 2,7 quilômetros em metros. 2,7 quilômetros é igual a 2.700 metros. 389 decímetros em metros. 389 decímetros é igual a 38,9 metros. 76 decâmetros em centímetros, em decímetros, desculpa, é igual a 7.600 decímetros. 39,08 metros em decâmetros é igual a 13,908 decâmetros. E 5,2 hectômetros em centímetros é igual a 52.000 centímetros. 37. Miguel confecciona pipas para vender. Ele verificou que para fazer cada pipa são necessários aproximadamente 250 centímetros de linha. Mantendo essa média, quantas pipas Miguel pode confeccionar com 5.000 centímetros de linha? 20 pipas. Porque olha só, prestem atenção, se ele confecciona pipas, né? E ele verificou que para fazer cada pipa são necessários aproximadamente 250 centímetros de linha, é só fazer essa divisão aqui, né, gente? 5.000 centímetros de linha, 20 pipas. Aqui você vai ter que converter metros para centímetros primeiro, que é igual a 28 pipas. E na letra C, você também vai converter primeiro quilômetros para centímetros e depois fazer essa divisão, que vai dar 520 pipas. Bem tranquilo. Número 38. Na construção do campo de futebol, representado abaixo, foram utilizadas placas de grama em formato de quadrado, cuja medida do comprimento do lado é 35 centímetros. Então, vamos lá. No mínimo, quantas placas de grama foram utilizadas O que eu preciso fazer aqui? Esse caso, o que eu deixei nessa atividade? Eu deixei a resposta, que são 68.000 placas, e eu quero ver como foi o desenvolvimento de vocês. Eu estou sentindo muita falta dessa interação do 6º ano comigo. Eu quero que vocês enviem para mim uma foto de como foi o seu desenvolvimento. Olha só, eu já estou dando a resposta, 68.000 placas. O primeiro aluno que mandar esse desenvolvimento correto vai ganhar uma premiação. Porque eu preciso que vocês participem comigo, eu quero ver como vocês estão fazendo, tá bom? Aqui, na número 39, bem tranquilo, né, gente? Só mesmo essa conversão, reescreva as medidas a seguir em toneladas e em gramas. Então, aqui, deixei a resposta para vocês, porque aqui a gente já conversou sobre essas medidas. Falando mais uma vez, Ana Paula, a gente conversou, mas eu ainda fiquei com dúvida na letra D, por exemplo. Quem ficar com dúvida pode entrar em contato comigo, igual eu já falei anteriormente, né? Sempre estou aberta a isso. Aqui estão as respostas, acho que ficou bem tranquilo. Número 40. O quilate é uma unidade de medida usada para avaliar pedras preciosas como diamantes e rubis. Um quilate equivale a 1/5 de um grama, tá, gente? Olha aqui, tem até uma dica do livro, olha aqui. Ao considerar o ouro, o quilate indica a quantidade de partes do ouro puro contida em 24 partes de liga. Muito legal isso, né, gente? Diamante bruto ao lado de um corte de diamante. Quantos miligramas equivalem a 1 quilate? Aqui, 200 miligramas, né, por essa questão do quinto. E o Cullinan, um dos maiores diamantes já encontrados, tem 3.106,75 quilates. Qual é a medida da massa em quilogramas desse diamante? 621,35 gramas. Da mesma forma, se você não conseguiu achar esse resultado, também vocês podem entrar em contato comigo. Número 41. Um supermercado oferece 3 tamanhos de pacotes de arroz de uma mesma marca. Veja o preço de cada um desses pacotes a seguir. Olha só, 4,15, 16,75, 7,40. Quantos reais custa cada quilograma de arroz no pacote de 2 quilos? 3,70. 5 quilos? 3,35.
Letra B. Em relação ao preço por quilograma, qual dos pacotes de arroz é mais vantajoso comprar? O pacote de arroz de 5 quilos. Ana Paula, você não está fazendo os cálculos hoje conosco? Por quê? Porque nós já fizemos vários cálculos desse. Como esse aqui foi só o restante dos exercícios do capítulo, eu estou mostrando as respostas, igual já falei anteriormente, inúmeras vezes. Caso tenha alguma dúvida, eu me encontro à disposição. Porque eram só aquele restante de exercício, porque nós já vamos agora para o capítulo 12, falando de estatística e probabilidade, que é muito gostoso de se estudar e muito importante para vocês, tá bom? Olha aqui, gráficos e tabelas. Quando assistimos um noticiário na televisão, lemos um jornal ou uma revista, podemos perceber a presença de gráficos e tabelas. Gente, vocês já perceberam que tudo que nós vemos, assim, que está organizado, né? Todos os dados que estão organizados para uma maior e melhor visualização, eles sempre estão em gráficos e tabelas? Então, vamos lá. Os gráficos e tabelas fazem parte da linguagem universal da matemática e a compreensão desses elementos é fundamental para a leitura de informações e a análise de dados. A parte da matemática que organiza e apresenta dados numéricos e, a partir deles, fornece conclusões é a estatística. Olha só. A palavra estatística vem do latim status, que significa situação ou estado em que algo se encontra. Status, eu tenho certeza que o sexto ano vai saber o que é, né, gente? Porque mexe tanto com rede social, nós sabemos que nós temos lá os nossos status, né? O que é, então, status? Vocês já sabem que é uma palavra que vem do latim, ok? Vamos falar sobre tabelas. Nas tabelas, as informações são apresentadas em linhas e colunas, possibilitando melhor leitura e interpretação. Gente, tabela de notas, tabela é muito importante fazer tabela de gastos, né, em casa também. Olha só, nesse caso aqui, projeção da população por sexo para alguns estados brasileiros de 2020, ok? Nas tabelas e nos gráficos há um título e uma fonte. O título, gente, é para você saber o que está falando. E a fonte aqui, olha, a fonte é de onde que veio essa informação, não é mesmo? Nesse exemplo, os dados da tabela foram obtidos em um site. Quando isso ocorre, é comum colocar na fonte a data de acesso, tá? Pois as informações contidas em sites, em geral, podem ser modificadas periodicamente. Agora, os gráficos, gente. Muitas vezes, para representar visualmente algumas informações, são utilizados gráficos. Em geral, eles apresentam dados numéricos envolvendo diferentes grandezas, sendo mais comuns os gráficos de barras, linhas e setores. Para obter as informações a serem representadas por meio de gráficos e tabelas, é necessário realizar uma pesquisa. Por quê, gente? Olha só. Eu vou fazer um gráfico sobre o time de futebol dos alunos do sexto ano. Como que eu vou fazer se eu não souber? Eu não preciso fazer uma pesquisa antes? Então é assim. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de barras. Olha só, esse é o gráfico de barras. Estão vendo? Aqui representado com as barras. Existem também outros tipos de gráficos, igual foi falado aqui, desculpa, eu passei mais rápido, que são de linhas e de setores, que também são muito utilizados, tá, gente? Olha nesse gráfico aqui. No gráfico acima, o eixo horizontal, cujo título é ano, indica os anos da escola, ou seja, sexto ano, sétimo, oitavo, nono. E esse eixo vertical aqui, olha, são números que representam quantidade de alunos, tá? Nesse caso, a variável investigada é o ano escolar em que os alunos estão matriculados e a quantidade de alunos representa a frequência dessa variável. Para saber o total de alunos matriculados em 2020 nessa escola, do sexto ao nono ano, por exemplo, basta adicionar a quantidade de alunos matriculados em cada ano. Olha só, aqui eu consigo saber, é só eu fazer essa soma aqui. Quando a gente lê assim, eu estou lendo com vocês o livro, a gente acha que é um pouco difícil, mas está vendo como que é prático? Olha aqui, só vem cá e somar. O gráfico de barras múltiplas. Gente, como que é esse gráfico de barras múltiplas? Olha aqui. Os gráficos de barras múltiplas são utilizados, em geral, para comparar categorias diversas em um mesmo gráfico, como, por exemplo, de uma mesma pesquisa realizada em 2 anos distintos. Olha aqui, por exemplo, aqui está falando, olha, quantidade de alunos matriculados do sexto ao nono ano na região sul do Brasil. Só que aqui tem do ano de 2010 e aqui do ano de 2017, porque além de mostrar para a gente esses dados dos alunos matriculados,
faz um comparativo entre esses 2 anos. Às vezes a gente vê muito também, por exemplo, vou dar um exemplo assim, faixa etária que a pessoa conclui o ensino médio. Aí aqui fica de homem e de mulher, para comparar qual se são os homens que em média concluem primeiro ou as mulheres. É muito legal. Gráfico de linha, olha só como que ele já vem, gente. Ele já é diferente, ele não tem aquela barra. E os gráficos de linha são utilizados em geral para representar a variação de uma grandeza em certo período de tempo. Olha aqui. Aqui, olha, esperança de vida ao nascer no Brasil de 2006 a 2016. Olha só que interessante. O gráfico indica, por exemplo, que os brasileiros nascidos em 2008 viverão, em média, aproximadamente 73 anos. Muito legal, gente. Gráfico de setores também é muito importante. Olha só, estimativa da distribuição da população brasileira por região, julho de 2017. Os gráficos de setores são utilizados em geral para visualizar a relação entre as partes e o todo, para você ver, porque esse setor inteiro, ele corresponde a 100%, tá? Então, cada parte, aqui, mesmo sem eu ler título, sem eu ler fonte, eu sei que essa parte amarela é maior. Vocês estão vendo? Você consegue ter uma visualização muito mais rápida. Agora nós vamos falar um pouco sobre o pictograma. Olha aqui. Em alguns casos, certos gráficos encontrados em jornais, revistas e outros meios de comunicação apresentam imagens relacionadas a um contexto em questão. Esses gráficos são chamados pictogramas ou gráficos pictóricos. Olha só. Quantidade de sorvetes vendidos por sabor na sorveteria Sabor Gelado durante a semana 2019. Olha aqui. No pictograma acima, temos que um sorvete corresponde a 60 sorvetes. Olha que legal, gente. Ana Paula, como que eu sei que um sorvete corresponde a 60 sorvetes? Olha esse primeiro aqui, olha. Um sorvete aqui tá na linha dos 60. Vocês estão vendo? É bem legal também, é bem bonitinho esse tipo de gráfico. Olha só, se quisermos saber, por exemplo, a quantidade de sorvetes de sabor uva vendidos durante a semana nessa sorveteria, multiplicamos o número que representa a quantidade de sorvetes por 60. Olha aqui, ó, de uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem 6 sorvetes? Eu multiplico por 60. Muito legal. Vou deixar para vocês exercícios da página 283 a 285. Gente, gráficos é muita interpretação e são muito importantes para a vida estudantil toda de vocês. Sobre as atividades que eu corrigi hoje, caso alguém tenha alguma dúvida, eu me encontro à disposição para esclarecer e quero ver quem vai mandar aquele primeiro desenvolvimento para ganhar uma premiação e eu ter essa interação do 6º ano comigo, viu? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.